Ela tinha apenas R$ 50 no bolso quando comprou aquele sítio abandonado. Mas o que um bezerro faminto ia revelar valia mais do que ela jamais imaginou. Se você gosta de histórias de recomeço, mistérios escondidos e descobertas que mudam vidas, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. Dona Sebastiana tinha 73 anos quando sua vida desmoronou. O marido tinha morrido 6 meses atrás, levando com ele a aposentadoria que sustentava os dois. Ela tinha ficado sozinha no barraco alugado em Montes Claros, Minas Gerais, com uma pensão de meio salário mínimo que mal pagava o aluguel. O dono do barraco, seu Geraldo, tinha paciência. Mas paciência tem limite. Depois de 3 meses de atraso, ele bateu na porta numa manhã de terça-feira. Dona Sebastiana, a senhora sabe que eu gosto da senhora, mas eu não posso mais esperar. Preciso do barraco até o fim do mês. Sebastiana sabia que aquele dia ia chegar. Tinha tentado arranjar trabalho, limpeza, cozinha, qualquer coisa. Mas ninguém contrata uma senhora de 73 anos com problema na coluna e artrose nos joelhos. Eu entendo, seu Geraldo, vou sair. Mas sair para onde? Não tinha filhos, não tinha parentes próximos. A irmã morava em São Paulo e tinha deixado claro anos atrás que não queria contato. Os sobrinhos nem conheciam direito. Foi quando lembrou de algo que a vizinha, Dona Neide, tinha comentado semanas atrás. Sebastiana, você viu que estão vendendo o sítio velho do finado Zé Maria? Aquele que fica lá na Serra do Espinhaço, perto de Capelinha, está abandonado faz mais de 10 anos. Dizem que vão vender por uma mixaria. Na época, Sebastiana não tinha dado importância. Sítio para quê? Ela mal conseguia subir escada, quanto mais cuidar de terra. Mas agora, sem opção, a ideia voltou à mente. Foi até a venda de seu Joaquim, onde tinha um telefone público, e ligou para a imobiliária da cidade vizinha que estava cuidando da venda. Alô, bom dia, é sobre o sítio do falecido José Maria. A moça do outro lado tinha uma voz cansada. Ah, aquele. Olha, senhora, faz meses que está anunciado e ninguém quer. O sítio está muito abandonado, sem acesso bom, sem água encanada, sem luz. É só mato e ruína. Quanto está pedindo? R$ 50. Sebastiana quase deixou o telefone cair. R$ 50? Pelo sítio inteiro? É, os herdeiros só querem se livrar logo disso. Tá dando dor de cabeça pagando IPTU atrasado. Se a senhora quiser, pode ir lá ver. Mas aviso, não vale a pena não. Sebastiana tinha exatamente R$ 72 guardados numa lata de biscoito embaixo da cama. Era tudo o que tinha no mundo. Eu quero comprar. A senhora tem certeza? Não quer ver antes? Tenho. Manda os papéis. 3 semanas depois, Sebastiana estava dentro de uma Kombi fretada, subindo a estrada de terra cheia de buracos que levava ao sítio. O motorista, um rapaz de uns 20 anos chamado Neto, balançava a cabeça. Dona, com todo respeito, a senhora é corajosa ou louca. Esse lugar não tem nada. Tem terra, tem céu. É mais do que eu tenho agora. Quando chegaram, Sebastiana entendeu por que ninguém queria o sítio. A casa era de pau a pique, com metade do telhado desabado. As paredes tinham buracos enormes, não tinha porta, não tinha janela. A vegetação tinha invadido tudo. Mato crescendo dentro da sala, árvores brotando do que um dia foi a cozinha. Ao redor, apenas mato, muito mato e silêncio. Um silêncio profundo que Sebastiana não sentia há anos, acostumada com o barulho da favela. Dona, a senhora vai morar aqui sozinha? Perguntou Neto preocupado. Vou. Mas não tem luz, não tem água. Tem um poço ali. Apontou Sebastiana para uma estrutura de pedra coberta de trepadeiras. E luz. Eu me viro com lamparina. Cansei de morar na cidade, menino. Cansei de barulho, de gente, de me sentir inútil. Aqui, pelo menos, posso tentar plantar alguma coisa, viver do que a terra dá.
Neto ajudou a descarregar as poucas coisas que ela trouxe. Uma mala de roupa, alguns utensílios de cozinha, um colchonete velho, cobertores. Antes de ir embora, deixou um galão de água e um saco de arroz e feijão. Dona, se precisar de alguma coisa, a cidade mais próxima é Capelinha, uns 12 quilômetros daqui. Tem uma venda no caminho, uns 8 quilômetros. Pergunte pelo Toninho. Quando a Kombi foi embora, levantando poeira na estrada, Sebastiana ficou sozinha pela primeira vez em décadas. Completamente sozinha. Sem vizinho do lado, sem barulho de carro, sem nada. Sentou numa pedra e chorou. Não de tristeza, mas de medo. Medo de ter feito a maior besteira da vida. Medo de morrer ali sozinha, sem ninguém saber. Mas quando as lágrimas secaram e ela olhou ao redor com mais atenção, viu algo diferente. Viu possibilidade, viu liberdade. Passou o resto do dia limpando um cômodo da casa que ainda tinha teto. Varreu as folhas, tirou as teias de aranha, espantou uns ratos. Estendeu o colchonete no chão, cobriu com lençóis. Não era muito, mas era dela. Naquela noite, acendeu uma fogueira do lado de fora porque o fogão estava quebrado. Cozinhou arroz numa panela velha, comeu com um pouco de sal. Depois, deitou e olhou para as estrelas através do teto quebrado. Zé, sussurrou para o marido morto, se você tá aí em cima, me ajuda, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Na manhã seguinte, acordou com o canto de pássaros. O sol entrava pelos buracos da parede, pintando tudo de dourado. Sebastiana se levantou com o corpo doendo, o chão era duro e ela não era mais jovem, mas se sentindo estranhamente descansada. Foi até o poço puxar água. A corda estava podre, mas ela improvisou com um cordão que trouxe. A água que subiu estava limpa, gelada. Bebeu direto do balde, sentindo o gosto puro de nascente. Foi explorando o terreno. O sítio tinha uns 5 hectares, a maior parte tomada por mato, mas havia sinais de que ali já foi produtivo. Restos de cerca de arame, uma antiga horta invadida por tiririca. Árvores frutíferas velhas que ainda davam algumas frutas. Foi quando ouviu um barulho, um mugido fraco, quase um gemido. Sebastiana seguiu o som até uma área mais fechada, onde o mato era mais denso. E ali, preso entre arbustos espinhosos, estava um bezerro. Um bezerrinho mestiço com pelagem clara e manchas marrons, tão magro que dava para contar as costelas. Os olhos estavam fundos, o focinho ressecado. Meu Deus do céu, murmurou Sebastiana, se aproximando devagar. De onde você veio, criatura? O bezerro tentou se afastar, mas estava fraco demais. Sebastiana viu que uma das patas traseiras estava presa numa raiz grossa. Calma, calminha, vou te soltar. Levou quase 20 minutos para desenredar a pata do animal. O bezerro tremia, mas não atacava. Quando finalmente ficou livre, cambaleou, mas não conseguiu ficar de pé. Sebastiana voltou correndo à casa e pegou o balde de água. Trouxe até o bezerro, que bebeu desesperadamente, quase se afogando. Devagar, devagar, você vai passar mal. Depois da água, o bezerro ficou um pouco mais esperto. Conseguiu se levantar, mas as pernas tremiam. Você precisa comer, mas eu não tenho ração, não tenho pasto preparado. O que eu vou te dar? Lembrou que tinha visto algumas bananeiras velhas perto da casa. Foi lá, cortou algumas folhas de bananeira tenras e trouxe para o bezerro. Ele cheirou, hesitou, mas comeu. Devagar, mastigando com dificuldade, mas comeu. Sebastiana passou o dia cuidando do animal. Trazia água, cortava mais folhas, sentava ao lado dele conversando. Sabe, bichinho, eu estava me sentindo sozinha, mas agora tenho você. Vou te chamar de Milagre, porque você apareceu quando eu mais precisava de companhia. No fim da tarde, Milagre já conseguia andar um pouco. Seguiu Sebastiana até a casa e se deitou do lado de fora, perto da porta. Naquela noite, Sebastiana dormiu melhor. Não estava mais sozinha. Nos dias seguintes, Milagre foi se recuperando. Sebastiana improvisava a alimentação.
folhas, capim verde que cortava com facão, restos de comida. O bezerro ia ganhando peso. Os olhos foram ficando mais vivos. E Milagre tinha um comportamento estranho. Todo dia, pela manhã, ele se levantava e ia até um ponto específico do sítio, uma área nos fundos, perto de onde tinha um muro de pedra velho e caído. Ficava lá, fungando o chão, arranhando com o casco. Sebastiana achou curioso. "O que tem ali, Milagre? Tá sentindo cheiro de alguma coisa?" Foi até o local. Era uma área coberta de mato, com pedras grandes empilhadas de forma estranha. Sebastiana começou a puxar as pedras, limpando o local. E foi quando viu. Embaixo das pedras havia uma entrada de pedra, como se fosse um pequeno túnel ou porão. "Que diabo é isso?" Limpou mais. A entrada estava fechada com uma porta de madeira velha, tão podre que cedeu ao primeiro empurrão. Sebastiana pegou a lanterna que tinha trazido e iluminou lá dentro. Era uma câmara pequena, escavada na pedra. E dentro dela, cobertos de pó e teias de aranha, havia 3 baús de madeira. O coração de Sebastiana disparou. Baús escondidos num sítio abandonado. O que poderia ter ali dentro? E será que Milagre, o bezerro que tinha aparecido do nada, sabia daquilo o tempo todo? O que parecia apenas um porão velho revelou segredos que estavam enterrados há décadas e que colocariam Sebastiana em perigo. Sebastiana desceu os 3 degraus de pedra que levavam à câmara. O ar estava abafado, com cheiro de mofo e terra úmida. A lanterna iluminou as paredes de pedra bruta, o teto baixo coberto de raízes que tinham penetrado com o tempo. Os 3 baús estavam enfileirados contra a parede do fundo. Eram de madeira escura, reforçados com metal enferrujado. O primeiro tinha um cadeado que se desfez com um puxão. A ferrugem tinha comido o metal. Sebastiana abriu a tampa com as mãos tremendo. Dentro, embrulhados em panos velhos que se desfaziam ao toque, havia objetos de prata, castiçais, talheres, bandejas, um crucifixo grande. Tudo escurecido pelo tempo, mas ainda sólido. "Meu Deus!" sussurrou ela. Abriu o segundo baú. Mais prata e também algumas joias, anéis, colares, brincos em caixinhas de veludo carcomido. E embaixo de tudo, envelopes amarelados com documentos. O terceiro baú estava mais pesado. Quando abriu, Sebastiana prendeu a respiração. Moedas de ouro. Dezenas delas, empilhadas em pequenas colunas, amarradas com barbante podre. E no fundo, um livro grosso de couro com uma fechadura pequena. Sebastiana pegou uma das moedas. Era pesada, sólida, com uma data gravada, 1928. Quase 100 anos atrás. Ela não sabia quanto aquilo valia, mas sabia que era muito. Muito mais do que os R$ 50 que tinha pagado pelo sítio. Talvez milhares, talvez mais. Pegou o livro de couro e tentou abrir, mas estava trancado. A chave não estava em nenhum dos baús. Carregou um dos sacos de moedas e algumas das joias de volta para casa. Escondeu tudo debaixo do colchonete. Depois, voltou à câmara e fechou a entrada como estava, empilhando as pedras de novo. "Milagre", disse ela para o bezerro, que tinha ficado esperando do lado de fora. "Você me trouxe uma fortuna. Como você sabia?" O bezerro apenas a olhou com aqueles olhos grandes e escuros, mastigando capim. Sebastiana passou a noite sem dormir, pensando. O que fazer com aquilo? Se contasse para alguém, podiam tomar dela. Se tentasse vender, podiam perguntar de onde veio. E se os verdadeiros donos aparecessem? No dia seguinte, decidiu ir até a venda que Neto tinha mencionado, a de seu Toninho. Precisava de mantimentos e talvez pudesse descobrir algo sobre a história do sítio. A caminhada de 8 quilômetros foi cansativa. Sebastiana não estava acostumada a andar longas distâncias e o sol castigava. Mas chegou, suada e ofegante, à venda, uma construção simples de tijolo com uma varanda onde alguns homens jogavam dominó. "Bom dia", cumprimentou entrando.
Seu Toninho era um homem gordo de uns 50 anos, simpático. Bom dia, senhora. A senhora é nova por aqui? Sou. Comprei o sítio do finado Zé Maria. Os homens pararam de jogar e olharam para ela. Aquele sítio lá em cima, na serra? Perguntou Toninho surpreso. Esse mesmo. Um dos homens, mais velho, com chapéu de couro, deu uma risada. Coitada. A senhora comprou aquele lugar amaldiçoado. Sebastiana sentiu um arrepio. Amaldiçoado? É o que dizem, continuou o velho. O Zé Maria morava lá sozinho. Era um homem esquisito. Não conversava com ninguém, vivia trancado. Quando morreu, ninguém quis o sítio. Dizem que tem coisa enterrada lá. A que tipo de coisa? O velho se inclinou. Dizem que o Zé Maria tinha um tesouro. Que o pai dele, lá nos anos 1920, tinha sido garimpeiro de diamante. Rico, mas desapareceu misteriosamente. Uns dizem que fugiu com o dinheiro. Outros dizem que foi morto e o dinheiro ficou escondido. Toninho interrompeu. Deixa de fofoca, Chico. São lendas. Nada disso foi provado. Mas Sebastiana já tinha ouvido o suficiente. Comprou arroz, feijão, óleo, sal, fósforos e alguns mantimentos básicos. Pagou e foi embora rápido. Volte sempre, dona! Gritou Toninho. Na volta, andando devagar pelo caminho de terra, Sebastiana processava tudo. O pai do Zé Maria, garimpeiro, diamante, desaparecido. Talvez o tesouro que ela tinha encontrado fosse mesmo do pai do Zé Maria. E se fosse, tinha sido conseguido honestamente? Ou tinha sangue envolvido? Quando chegou ao sítio, Milagre veio correndo ao encontro dela, mugindo feliz. Sebastiana sorriu. Pelo menos tinha alguém feliz em vê-la. Passou os dias seguintes tentando organizar a vida. Limpou mais a casa, consertou o fogão a lenha com tijolos e barro, plantou algumas mudas de verdura que comprou na venda. Milagre crescia rápido, já estava mais gordinho, com o pelo brilhando. Foi numa tarde, enquanto cavava a horta, que ouviu barulho de motor. Um carro estava subindo pela estrada. Sebastiana se levantou, alerta. Era uma caminhonete velha. Desceram dois homens. Um de uns 40 anos, magro, com cara de poucos amigos, e outro mais novo, musculoso. Boa tarde, disse o mais velho, mas o tom não era amigável. A senhora é a nova dona daqui? Sou. Meu nome é Durval. Eu sou sobrinho do finado Zé Maria. Sebastiana sentiu o estômago apertar. Pois não? Olha, vou ser direto. Esse sítio devia ser meu. Eu era o sobrinho mais próximo. Cuidei do tio nos últimos anos. Mas ele deixou para ser vendido e os outros parentes fizeram a venda antes de eu saber. Quando fui ver, já tinha sido vendido por uma mixaria. Eu comprei legal, tenho os papéis. Eu sei, mas quero fazer uma proposta. Eu compro de volta da senhora, pago R$ 200, 4 vezes o que a senhora pagou. Sebastiana pensou rápido. Se aceitasse, teria algum dinheiro para sobreviver por uns meses, mas perderia o sítio e o tesouro. Não quero vender. O rosto de Durval endureceu. A senhora tem certeza? Aqui é longe de tudo, isolado. Uma senhora sozinha. Pode acontecer qualquer coisa. Era uma ameaça velada. Tenho certeza, repetiu Sebastiana firme. Durval cuspiu no chão. Tá bom. Mas quando a senhora mudar de ideia, me avisa, porque vai mudar. Eles foram embora levantando poeira. Sebastiana ficou olhando até a caminhonete sumir, o coração disparado. Milagre veio até ela e encostou a cabeça na mão dela, como se quisesse confortar. Tô com medo, Milagre. Acho que eles sabem do tesouro. Naquela noite, Sebastiana mal dormiu. Todo barulho a assustava. Ela tinha trancado a porta com uma tábua e colocado latas amarradas em cordas nas janelas para fazer barulho se alguém tentasse entrar. No dia seguinte, decidiu que precisava de ajuda. Mas quem? Não conhecia ninguém na região. Não tinha dinheiro para contratar segurança. Estava sozinha. Foi quando lembrou de Neto, o rapaz que a tinha trazido de Montes Claros. Ele tinha parecido gente boa. Talvez pudesse confiar nele.
Caminhou até a venda de Toninho de novo e pediu para usar o telefone. Ligou para o número que Neto tinha dado. Alô? Neto, é Dona Sebastiana do sítio. Dona, como a senhora tá? Preciso de ajuda. Pode vir aqui? Ele hesitou. O que aconteceu? Não posso falar por telefone, mas é urgente. Tá bom, eu vou amanhã. Neto chegou no dia seguinte na Kombi. Sebastiana o levou até a casa e contou tudo. O bezerro, a câmara escondida, os baús, a visita de Durval. Neto ficou de boca aberta. Dona, isso é sério. Se esse Durval souber do tesouro, ele não vai parar. Eu sei, por isso preciso de ajuda. Preciso saber quanto vale isso e preciso vender rápido, antes que ele tente tomar. Neto pensou. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte. Ele trabalha numa casa de leilão. Lida com antiguidades, joias, essas coisas. Posso levar algumas peças para ele avaliar. Mas pode confiar nele? Posso. Nós crescemos juntos. Ele é honesto. Sebastiana pegou algumas das moedas e algumas joias e deu para Neto. Toma cuidado. Vou voltar daqui a 3 dias com a resposta. Depois que Neto foi embora, Sebastiana se sentiu um pouco mais aliviada, mas ainda tinha medo. Passou o dia reforçando a porta, preparando paus e pedras para se defender se precisasse. E naquela noite, seu medo se confirmou. Era quase meia-noite quando ouviu o barulho de um motor. 2, na verdade. Caminhonete subindo a estrada. Sebastiana olhou pela janela e viu luzes de farol se aproximando. Eram eles, Durval e mais gente. Vinham atrás do tesouro. Quando os invasores chegaram na calada da noite, Sebastiana percebeu que teria que lutar não só pelo tesouro, mas pela própria vida. Sebastiana apagou a lamparina rapidamente e ficou no escuro, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ouviu as portas das caminhonetes batendo, vozes de homens. Ela deve estar dormindo. Vamos entrar devagar. Era a voz de Durval. Milagre, que dormia do lado de fora perto da porta, se levantou e começou a mugir alto, um som de alerta. Cala essa boca, bicho! Gritou um dos homens. Sebastiana ouviu passos se aproximando, pegou o pedaço de pau que tinha separado e ficou atrás da porta, pronta. Alguém tentou empurrar a porta, mas a tranca segurou. Tá trancado! Arromba! Foi quando Sebastiana gritou. Sai daqui! Eu chamei a polícia! Eles já estão vindo! Era mentira. Ela não tinha como chamar ninguém. Mas talvez funcionasse. Durval riu. Polícia? Aqui. A polícia leva 2 horas para chegar, velha. E você não tem telefone. Ele tinha razão. Sebastiana estava sozinha. Olha, dona Sebastiana, continuou Durval com falsa gentileza. A gente não quer machucar a senhora. A gente só quer o que é nosso. Aquele tesouro pertenceu ao meu tio-avô. Por direito, é meu. Você vendeu o sítio. Perdeu o direito. Eu não sabia que tinha tesouro aqui. Se soubesse, nunca teria deixado vender. Mas agora sei, e vou levar. Os homens começaram a forçar a porta. Sebastiana empurrou com toda a força, mas eram 3 homens contra uma velha. A porta começou a ceder. Foi quando ouviram um barulho diferente. Motor de carro vindo pela estrada. Tem alguém vindo, disse um dos homens. Quem seria a essa hora? Perguntou outro. As luzes de um farol iluminaram o terreiro. Uma Kombi parou e dela desceram Neto e mais 2 homens. Um senhor de uns 60 anos bem vestido e um mais jovem, grande e forte. Dona Sebastiana, a senhora tá bem? Gritou Neto. Tô, mas tem uns homens tentando invadir minha casa. Durval e seus comparsas ficaram tensos. Eram 3 contra 3, mas os recém-chegados pareciam mais preparados. O homem mais jovem que veio com Neto era claramente segurança. Tinha postura de quem sabia brigar. Quem são vocês? Perguntou Durval, agressivo, mas já menos confiante. O senhor bem vestido deu um passo à frente. Meu nome é Dr. Álvaro. Sou advogado. E vim representar Dona Sebastiana em questões legais relacionadas a este imóvel. Vocês estão invadindo propriedade privada.
Sugiro que vão embora antes que eu chame a polícia de verdade. A gente não está invadindo nada, só viemos conversar. Às 11 da noite, com 3 homens, isso não é conversa, é intimidação e é crime. Durval percebeu que estava perdendo. Isso aqui não acabou. Aquele tesouro é meu por direito de família. Se o senhor acredita nisso, processe. Vá à justiça. Mas não tente fazer justiça com as próprias mãos. Durval cuspiu no chão, chamou os homens e foram embora nas caminhonetes fazendo barulho. Quando o som dos motores sumiu, Sebastiana abriu a porta tremendo. Neto correu até ela. Dona, a senhora tá bem? Desculpa a demora. Eu ia vir só amanhã, mas fiquei preocupado. Resolvi voltar hoje mesmo e trouxe reforço. Obrigada, meu filho. Você me salvou. O doutor Álvaro se aproximou. Dona Sebastiana, o neto me contou sobre o que a senhora encontrou. Eu avaliei as peças que ele trouxe. São autênticas. Moedas de ouro de 1920, prata do século XIX, joias de família. Tudo junto deve valer entre 80 e 100 mil reais. Sebastiana quase desmaiou. 100 mil reais. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Mas tem um problema, continuou o advogado. Legalmente, precisamos provar que esse tesouro pertence ao sítio e, por extensão, à senhora. Se houver herdeiros do antigo dono que possam reclamar, temos que lidar com isso. Como a gente faz? Primeiro, precisamos pesquisar a história do sítio e do tesouro. Descobrir de onde veio, quem enterrou, por quê. Depois, registrar oficialmente a descoberta. E aí sim, a senhora pode vender legalmente. Nos dias seguintes, Dr. Álvaro começou a pesquisa. Descobriu que o sítio tinha pertencido a uma família chamada Andrade nos anos 1920. O patriarca, Coronel Andrade, tinha sido garimpeiro de diamante e tinha enriquecido. Mas em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, ele tinha desaparecido. A família acreditava que ele tinha sido morto. Antes de desaparecer, ele tinha transferido o sítio para o filho mais novo, José Maria. O Zé Maria que tinha sido o último dono. Zé Maria viveu ali sozinho por décadas e nunca se casou, nunca teve filhos. Quando morreu, o sítio foi dividido entre sobrinhos distantes que não tinham interesse e venderam por quase nada. Então o tesouro foi enterrado pelo Coronel Andrade antes de desaparecer, concluiu o Dr. Álvaro. E ele deixou o sítio para o filho, que nunca mexeu no tesouro. Provavelmente nem sabia que existia. E o Durval, o sobrinho? Durval é neto de um irmão do Zé Maria. Não tem direito legal sobre nada. O sítio foi vendido de forma regular. A senhora comprou legalmente. Portanto, o que estiver dentro do sítio é seu. Sebastiana respirou aliviada. Dr. Álvaro continuou. Mas vou ser honesto, dona Sebastiana. Durval pode tentar criar problemas. Pode processar, pode alegar que foi enganado, que não sabia do valor. Mesmo que não tenha razão, pode atrasar tudo por meses, anos. E o que eu faço? Tem 2 opções. Vender o tesouro rápido, antes que ele consiga qualquer liminar judicial, ou fazer um acordo com ele. Acordo? Oferecer uma parte, digamos 20%. Em troca, ele assina um documento renunciando a qualquer direito futuro sobre o sítio e o tesouro. Sebastiana não gostava da ideia de dar nada para Durval, mas também não queria passar anos brigando na justiça. 20% seria quanto? Uns 20 mil reais. E a senhora ficaria com 80. Era muito dinheiro ainda, mais do que suficiente para viver bem o resto da vida. Tá bem, faz a proposta. Dr. Álvaro marcou uma reunião com Durval no cartório da cidade. Sebastiana foi junto, nervosa. Durval apareceu com um advogado barato que ele tinha contratado. A negociação foi tensa. Durval queria metade. O advogado dele argumentava que, moralmente, o tesouro pertencia à família Andrade. Mas Dr. Álvaro era melhor. Citou leis, jurisprudência, mostrou documentos.
No final, Durval aceitou os 20%. Assinou o documento de renúncia na frente do tabelião. Espero que a senhora aproveite, disse ele amargo antes de sair. Sebastiana suspirou, aliviada. Tinha acabado. Nos meses seguintes, doutor Álvaro cuidou da venda do tesouro através de leilões e casas especializadas. Sebastiana recebeu, após impostos e honorários do advogado, R$72 mil. Era uma fortuna. Mas Sebastiana não queria sair do sítio. Tinha se apegado àquele lugar, à tranquilidade, à liberdade. E tinha se apegado a Milagre, que agora era quase um boi, gordo e saudável. Com parte do dinheiro, reformou a casa. Contratou pedreiros da região, consertou o telhado, colocou portas e janelas, rebocou as paredes, instalou placas solares para ter luz elétrica, perfurou um poço artesiano para ter água encanada, comprou mais gado, 3 vacas leiteiras, plantou pasto, cercou os hectares, contratou um rapaz da região para ajudar com o trabalho pesado. O sítio foi virando uma pequena fazenda produtiva. Mas um dia, quando Sebastiana estava ordenando uma das vacas, Milagre começou a agir estranho de novo. Mugia alto, corria até um ponto específico do pasto, voltava, insistia, como tinha feito quando encontrou o primeiro tesouro. De novo, Milagre? O que você achou agora? Quando Milagre mostrou a segunda descoberta, Sebastiana entendeu que o destino tinha planos muito maiores para ela e que o verdadeiro tesouro não era ouro. Sebastiana seguiu Milagre até o ponto onde ele insistia. Era numa área do pasto que ela ainda não tinha limpado completamente, perto de uma cerca velha de pedra. Milagre arranhava o chão com o casco, mugindo, olhando para ela como se dissesse: cava aqui. Tá bom, vou ver o que é. Foi buscar uma pá e começou a cavar. A terra estava dura e Sebastiana suava. Depois de uns 20 minutos cavando, a pá bateu em algo sólido. Não era metal dessa vez. Era madeira. Uma caixa de madeira, menor que os baús de antes. Sebastiana a puxou para fora e limpou a terra. Abriu. Dentro havia apenas papéis. Documentos velhos, cartas, fotografias amareladas. Só isso. Disse ela, meio decepcionada. Mas quando começou a ler os documentos, entendeu que aquilo era mais valioso que qualquer ouro. Eram cartas do Coronel Andrade, escritas antes de desaparecer. Ele contava sobre sua vida de garimpeiro, sobre a riqueza que tinha acumulado, mas também sobre o peso na consciência. Uma das cartas dizia: meu filho José, se você está lendo isto, já parti. Deixei o tesouro enterrado sob a pedra branca para que você tenha segurança financeira. Mas deixo também estas cartas para que saiba a verdade. Minha riqueza não foi construída apenas com trabalho honesto. Houve momentos em que tirei vantagem, em que fiz acordos duvidosos, em que prejudiquei pessoas mais fracas. Guardei esse peso por anos e agora, velho e cansado, percebo que o ouro não compra paz de espírito. Use o dinheiro com sabedoria e, se puder, repare os erros que cometi. Há uma lista anexa de pessoas que prejudiquei. Suas famílias ainda vivem na região. Faça o que eu não tive coragem de fazer. Peça perdão e ofereça reparação. Seu pai, Coronel Teodoro Andrade. Anexada, havia uma lista com 12 nomes de famílias, descrições de como tinham sido prejudicadas, terras tomadas, dívidas forjadas, negócios sabotados. Sebastiana leu tudo com os olhos cheios de lágrimas. Aquele homem tinha carregado a culpa até a morte. E o filho, Zé Maria, tinha vivido sozinho e isolado, provavelmente porque não soube lidar com o peso daquele legado. Ela guardou os documentos e voltou para casa, pensativa. Naquela noite, sentada na varanda recém-construída, com Milagre deitado a seus pés, Sebastiana tomou uma decisão. No dia seguinte, ligou para Dr. Álvaro. Doutor, achei mais documentos. Preciso da sua ajuda para uma coisa diferente. O que seria?
Quero encontrar as famílias dessa lista e quero dividir parte do dinheiro com elas. Houve silêncio do outro lado. Dona Sebastiana, a senhora tem certeza? Esses eventos aconteceram há 100 anos. A senhora não tem obrigação legal nenhuma. Eu sei, mas tenho obrigação moral. Aquele homem pediu para o filho dele consertar os erros. O filho não fez, mas eu posso fazer. Dr. Álvaro suspirou. A senhora é uma pessoa rara, Dona Sebastiana. Tá bem, vou pesquisar os descendentes. Levou 3 meses para localizar as famílias. Das 12 da lista, 9 ainda tinham descendentes vivos na região. A maioria eram pessoas simples, pequenos agricultores, trabalhadores, gente que mal conseguia sobreviver. Sebastiana pediu a Dr. Álvaro que organizasse uma reunião. Alugaram o salão da igreja da cidade. No dia marcado, 17 pessoas apareceram, netos e bisnetos das vítimas do Coronel Andrade. Sebastiana estava nervosa. Neto tinha vindo para dar apoio e Dr. Álvaro para explicar a parte legal. Boa tarde a todos, começou o Dr. Álvaro. Vocês foram chamados aqui porque seus antepassados foram prejudicados há 100 anos pelo Coronel Teodoro Andrade. Dona Sebastiana encontrou documentos que provam isso e ela quer fazer reparação. As pessoas se entreolharam confusas. Sebastiana se levantou. Eu comprei um sítio que pertenceu ao coronel. Achei um tesouro lá. Legalmente é meu, mas moralmente. Bom, parte desse dinheiro deveria ter ido para as famílias que ele prejudicou. Então eu vou dividir. Quanto? Perguntou alguém. 30 mil reais, divididos igualmente entre as 9 famílias. 3.300 reais para cada. Houve murmúrio na sala. Para muita gente ali, 3.000 reais era mais de 6 meses de trabalho. Uma senhora idosa, de uns 80 anos, se levantou com os olhos cheios de lágrimas. Meu avô perdeu a terra dele para o coronel. Ele morreu pobre, amargo. Minha família passou necessidade por gerações. A senhora não precisa fazer isso, mas... Obrigada, do fundo do coração. Outras pessoas começaram a falar, algumas chorando, outras agradecendo. Havia perdão no ar, havia cura. No final da reunião, todos assinaram documentos de quitação preparados por Dr. Álvaro. Cada família recebeu seu cheque. Quando Sebastiana voltou para o sítio naquela noite, se sentiu mais leve do que tinha se sentido em anos. O dinheiro tinha diminuído, agora tinha apenas 42 mil, mas a paz de espírito valia mais que qualquer fortuna. Nos meses seguintes, Sebastiana continuou melhorando o sítio, mas também começou a fazer algo novo. Abriu as portas, convidou mulheres idosas da região que viviam sozinhas, sem recursos, para passar temporadas no sítio. 2, depois 3 ficaram morando lá, ajudando na fazenda, cuidando do gado, da horta. Virou uma espécie de lar coletivo. Dona Sebastiana, aos 73 anos, tinha encontrado não só um lugar para viver, tinha encontrado uma família. Milagre, agora um boi adulto e enorme, era a mascote do lugar. As mulheres o adoravam, e ele era manso como um cachorro. Um dia, uma repórter de um jornal regional apareceu querendo fazer uma matéria. Tinha ouvido falar da senhora que comprou o sítio por 50 reais e achou tesouro. Sebastiana deu a entrevista, contou a história toda. A matéria foi publicada com o título O Bezerro, o Tesouro e a Redenção. Como uma idosa de 73 anos transformou 50 reais em esperança. A repercussão foi grande. Sebastiana recebeu cartas de todo o Brasil, de pessoas inspiradas, de outras idosas querendo visitá-la, de gente oferecendo doações e ajuda. Uma universidade mandou pesquisadores para estudar o caso. Queriam documentar a história do Coronel Andrade e a reparação que Sebastiana tinha feito. 2 anos depois da compra do sítio, Sebastiana estava sentada na varanda numa tarde de sábado. O sítio estava lindo, casa reformada, pasto verde, gado saudável, horta produzindo, 5 mulheres morando ali em harmonia.
Neto tinha virado amigo próximo e visitava toda semana, trazendo mantimentos e novidades da cidade. Dona Sebastiana, disse ele naquele dia, a senhora virou celebridade. Estão falando da senhora até na TV. Sebastiana riu. Celebridade por fazer o certo? Que mundo estranho! Não é só isso. A senhora mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Que com R$ 50 e coragem dá para mudar uma vida. Não foram os R$ 50, corrigiu Sebastiana. Foi o Milagre. Como se tivesse ouvido seu nome, Milagre veio caminhando pelo pasto e deitou perto da varanda, ruminando tranquilamente. Sabe, Neto, continuou Sebastiana, quando comprei esse sítio, eu só queria um lugar para morrer em paz. Achava que minha vida tinha acabado, mas esse bichinho me mostrou que ainda tinha muito para viver. Me mostrou o tesouro, sim, mas me mostrou também que eu ainda tinha propósito. A senhora acha que ele sabia que tinha alguma coisa especial nele? Sebastiana olhou para o boi. Não sei. Às vezes acho que ele era só um bezerro perdido, faminto. Às vezes acho que foi mandado por Deus ou pelo meu Zé para me guiar. Não importa. O que importa é que ele me salvou. Eles ficaram em silêncio por um momento, vendo o sol começar a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Dona Sebastiana, disse Neto, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora se arrepende de alguma coisa? De ter comprado o sítio, de ter dividido o dinheiro? Sebastiana pensou por um longo momento. Não, nenhum segundo. Eu poderia ter ficado com todo o dinheiro, vendido o sítio, ido morar confortável na cidade, mas não seria feliz. Aqui, nesse lugar que comprei por R$ 50, com essas mulheres que viraram minha família, com esse boi que me mostrou o caminho. Aqui eu sou feliz. E felicidade não tem preço. Neto sorriu. A senhora é sábia. Não sou, não. Sou só uma velha teimosa que não desistiu. Naquela noite, depois que Neto foi embora, Sebastiana ficou sozinha na varanda. As outras mulheres tinham ido dormir. Milagre estava deitado no pasto, uma massa escura contra o céu estrelado. Sebastiana olhou para as estrelas e sussurrou. Zé, se você está aí em cima, obrigada. Obrigada por ter me deixado sozinha, porque foi isso que me fez vir para cá. Obrigada por ter me dado coragem e obrigada por ter mandado o milagre. Uma estrela cadente cortou o céu naquele momento. Sebastiana sorriu. Aos 75 anos, tinha comprado um sítio por R$ 50. Tinha encontrado um tesouro. Tinha feito justiça. Tinha criado uma família. Tinha encontrado paz. E tudo tinha começado com um bezerro magro que sabia onde cavar. E você acredita que nunca é tarde para recomeçar? Que R$ 50 e coragem podem mudar uma vida? Compartilha essa história. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Porque às vezes os maiores tesouros não são de ouro. São as segundas chances que a vida nos dá.